E nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer a publicação e leitura de dados do Planilhas Google utilizando o ESP8266 programado na IDE Arduino. E antes de iniciar, vale sempre os lembretes. Dúvidas e sugestões, deixe nos comentários ou mande um e-mail. A gente também trabalha com projetos de automação e controle industrial, painéis para máquinas ou linhas de produção, instrumentação industrial, IoT e IoT. E os códigos do Arduino e o circuito mostrado nesse vídeo são para uso didático e ficarão disponíveis para compartilhamento. As etapas desse vídeo serão as seguintes: a configuração do Planilhas Google, a programação do ESP8266 e a aquisição de dados através do sensor HTU21 e a integração entre o ESP8266 Arduino e o Planilhas Google. Inicialmente é preciso criar uma nova planilha, então basta ir no botão Novo, Planilhas Google, Planilha em branco. Após isso você vai dar o nome para a planilha, aqui eu utilizei ESP8266_log e depois você vai clicar em Extensões, App e Script. Vai abrir uma nova janela, você vai dar um nome para esse script e depois vai clicar em Código GS. Vai colar aqui nesse local o código script e vai clicar em Salvar. Após isso, vai clicar aqui nesse menu Implementar, Nova Implementação. Vai abrir essa janela, você vai clicar em App da Web, vai clicar primeiro aqui nessa engrenagem e depois vai clicar em App da Web. Vai abrir uma outra janela, você vai colocar a descrição. Aqui, por exemplo, eu coloquei versão 1.0. Aqui no App da Web, você vai colocar o seu e-mail. Tá? Vai aparecer eu e o seu e-mail. Você vai selecionar. E aqui nesse campo de baixo, você vai selecionar qualquer pessoa. E vai clicar aqui em implementar. Aqui você vai ter que clicar a primeira vez em autorizar acesso. Vai clicar aqui no seu e-mail, vai aparecer possivelmente o seu e-mail aqui, nome e e-mail, vai clicar aqui. Depois nessa janela você vai clicar em avançado e aqui embaixo em acessar com o nome aqui que você deu ao seu script. Vai clicar aqui. Após isso vai aparecer essa outra janela, você vai clicar em permitir. E aí essa janela vai aparecer. Tá? Depois você vai clicar em copiar, para copiar essa string que vai ser utilizado lá no código do Arduino. E por último vai clicar em concluído. Aqui estão as bibliotecas que eu utilizei nesse código. HTTPS Redirect, que eu utilizo para conseguir ler a planilha, porque o código de resposta não vem direto no corpo da solicitação. Tem um reencaminhamento, então eu preciso utilizar essa biblioteca. A NPT Client, o horário e ajustar o RTC interno do ESP8266. É um RTC por software, tá? Mas eu tenho que ajustar ele, tenho que sincronizar ele, então eu utilizo essa biblioteca. Tá? A Wi-Fi UDP, que já é uma biblioteca nativa, e a Time e TimeLib, que também tem o link no Sketch. Baixa ela e coloca dentro da biblioteca do Arduino. A biblioteca NTP Client, ela é utilizada, baixada, através do gerenciador de bibliotecas. Então é só colocar o nome dela aqui na busca, vai aparecer e você vai clicar em instalar. Algumas dicas importantes. Esse é um hardware e um código didático, então cuidado com aplicações profissionais. Atenção à quantidade de envios ao servidor do Google. O limite é de 10.000 por dia. Então esse envio deve ser feito mais ou menos um envio a cada 10 segundos, sob risco de tomar um bloco. E também use internet e intranet estáveis, sob pena do sistema apresentar falhas. O hardware para teste, eu deixei ele bem simples, para ser de fácil implementação. Então é somente a placa do ESP8266, eu utilizei esse modelo, e o sensor de temperatura e umidade
HTU21 ligado no barramento I2C. E aqui está a conexão que eu utilizei. No código, a inclusão das bibliotecas, a rede, o host. Aquele código que eu copiei lá no planilhas do Google, ele é inserido aqui, tá? Esse é o que eu tenho, você vai ter que colocar o que você fez. Aqui tem algumas constantes, que é o número de tentativas de conexão ao Wi-Fi, número de tentativas de conexão ao servidor do Google, né, planilhas, tentativas de conexão ao NTP, e aqui o número, o tempo mínimo de refresh, de envio de dados. Eu utilizei 15, mas pode ser utilizado até 10, às vezes menos, só tem que tomar cuidado com o número diário. As URLs, enfim, as bibliotecas, essa parte eu explico depois. Vamos lá ao setup inicial. Inicialização da serial, conexão com a Wi-Fi. Então, no início, ele chama essa conexão, que é essa rotina. Tá? Verifica se está conectado, se não, força uma desconexão, inicia uma reconexão. Enquanto ele aguarda a conexão, ele fica enviando esse ponto pela serial, pelo monitor. Se atingir aquele nível que eu comentei de tentativas e não conseguir se conectar, ele vai reiniciar o ISP. E também vai mandar uma mensagem pelo monitor serial, indicando que não foi possível se conectar. Se a conexão for estabelecida, ele vai indicar que foi estabelecida e vai enviar o IP pelo monitor serial. Depois, se o cliente não tiver sido inicializado, ele vai inicializar, vai fazer as configurações iniciais, vai verificar se ele está conectado. Caso negativo, ele vai tentar uma conexão. Se ele não conseguir se conectar, ele vai indicar que a conexão falhou e vai tentar novamente. Ele vai tentar o número de vezes que foi setado lá em cima na inicialização. Se não conseguiu se conectar, então ele vai mandar uma mensagem dizendo que não foi possível se conectar, vai desconectar o Wi-Fi e vai reiniciar o ISP. Se a conexão for bem sucedida, então ele vai enviar uma mensagem pelo monitor serial dizendo que essa conexão foi bem sucedida, conectado ao, e aqui o host. Tá? Depois ele retorna, então ele vai tentar atualizar o horário, né, através do servidor ENTP, vai fazer o número de tentativas que está lá, que são 3. Se ele não conseguir, ele vai reiniciar, porque para o meu uso não adianta ele mandar os dados com o horário errado. Então eu mando ele reiniciar o ISP e tentar fazer todo o processo novamente. Se ocorreu ok, se ele conseguiu atualizar, então ele vai inicializar o HTU21 e se não conseguir, ele vai mandar uma mensagem pelo monitor e vai ficar travado aqui. Se ele conseguir, ele vai mandar a mensagem que foi possível inicializar. E aí vem para o looping principal. Então aqui eu crio a string de dados que eu vou enviar lá para o ISP, que é a data e hora, através dessa função. Depois eu mostro a função. Tá? E aqui, temperatura e umidade. E aqui eu faço a troca do ponto por vírgula para mim conseguir utilizar, fazer algumas funções lá no Google Planilhas. Eu tento fazer a conexão para enviar esses dados. Essa parte do código aqui, eu fiz porque muitas vezes a conexão, devido à internet ser muito ruim, ao roteador ter algum problema, enfim, acaba, depois de um tempo, por exemplo, acaba não conseguindo enviar esses dados, dando muitas falhas. Então, se não conseguiu conectar com o host, ele vai mandar uma mensagem, vai reinicializar o cliente, vai desconectar o Wi-Fi e vai mandar de novo lá para a inicialização da reconexão da Wi-Fi e reinicialização do cliente. Tá? Se isso não conseguir reconectar, ele vai reiniciar o ISP. Então, essa parte aqui é para alguns casos específicos que está dando algum tipo de erro, então inicializa tudo e começa de novo. Se ele conseguiu se conectar, eu vou ler o conteúdo de uma célula, depois eu vou mostrar qual é a célula, tá? E essa célula eu vou utilizar para
o tempo de refresh, o tempo de envio dos dados lá para o servidor. Tá? Posso utilizar para outras funções? Claro, pode utilizar para muitas funções. Eu já utilizei para ajuste do PID, já utilizei para ajuste de filtros. Dá para utilizar para muitas funções, ajuste de velocidade de inversor, para muitos testes que eu fiz, eu utilizei dessa forma. Então ele vai ler os dados lá e vai salvar nesta variável. Vai ler os dados daquela célula específica e vai salvar nesta variável através desta função. Então, se o valor for menor que o definido lá em cima, 15 segundos, então eu vou colocar como o mínimo, que é 15 segundos. Né? Vai enviar uma informação para o monitor com o valor ajustado nessa variável. E aqui, essa parte do código, ele faz o envio dos dados. Prepara os dados e faz o envio através da URL, host e o payload, que é essa string de dados. Se for bem sucedido, ele vai informar com sucesso. Senão, ele vai mostrar essa mensagem: falha no envio dos dados. E aqui ele vai, então, aguardar o tempo de refresh, o tempo de reenvio dos dados, e vai recomeçar o looping. Então, eu estou aqui na planilha. Aqui eu tenho a hora, né, a data, temperatura e umidade. E aqui o intervalo de log, que eu faço o ajuste. Aqui eu fiz um gráfico da temperatura. Então pode ver que eu comecei a monitorar desde o dia 26 até hoje, até o dia 30. E aí como foi o comportamento da temperatura, ó. Esses fios todos aí, bateu quase 0 grau aqui. E aqui já aqueceu hoje, né? E a umidade aqui, o comportamento da umidade aí. Aqui em cima eu também coloquei a última atualização, para saber que o sistema está funcionando. Então, aqui está a última atualização, a hora. E o último valor de temperatura e da umidade. Aqui, se eu for em extensão AppScript, então aqui eu tenho o script, né? Eu deixei ele o mais simples possível para ficar bem fácil de compreender. Então pode ver que ele tem aí bem poucos comandos. E aqui na leitura eu faço a leitura de uma célula. Nesse caso, eu estou lendo uma célula fixa, sempre a célula C3. Poderia ler uma célula, uma linha, um conjunto de linhas, de colunas. Tá? Nesse caso, eu estou utilizando somente a célula C3, que é responsável pelo tempo de refresh que eu utilizo. Então agora vamos ver como é que fica o projeto funcionando.